Everything. Este, glory, depois, Jonas foi para Nínive, e todos na cidade o que ele disse para de fazer qualquer errado. Sabi niya si follow Nineveh. Jonas lived in Nineveh, but he swallowed him. Dad, you read this. Dad, can you read this? Hey, Jonas. Dia, Deus disse a Jonas: Vá e diga ao povo de Nínive que pare de fazer coisas más. Mas Jonas não quis ir. Em vez disso, ele embarcou em navio e foi para longe de Nínive. Então Deus enviou uma grande tempestade e Jonas foi lançado ao mar. Mesmo nesse momento, Deus ainda estava com Jonas. Ele fez grande peixe engolir o pudong e depois vomitá-lo na praia. Dessa vez, Jonas foi para Nínive e todos na cidade ouviram o que ele disse e pararam de fazer o que era errado. Nagsisi yung mga tao sa Nínive. Why is Nineveh eat Jonas? Ha? Why is Nineveh eat Jonas? No. Yung big fish yung nag-swallow kay Jonas, tapos dinala siya sa Nínive. He don't like this. No. He don't like to go to Nínive. He likes to go home. He like to go to Tarsus.